Você sabia que o Ronnie James Dio era trompetista e quase largou a música para ser farmacêutico? Pois é, foi o lendário frontman não de uma nem de duas, mas de 3 bandas gigantescas. Hoje, o vocal do Rainbow, o frontman do Black Sabbath, o pai de Holy Diver, Ronnie James Dio, no Cada Caso, um Caos. Ronald James Spadavona nasceu no dia 10 de julho de 42 nos Estados Unidos. Cresceu numa cidadezinha assim super sossegada, tranquila. Ele fala que você não precisava nem trancar a porta da frente, era mega suave, diferente dessa coleção de casos e caos que a gente tem por aqui. O Ronnie mesmo falou que a sua criação foi ótima. Falou que, olha, não aconteceu nada assim que dê para eu colocar na conta da minha família para que tenha ferido a minha psique. Na escola, ele não era aquele aprendiz de Einstein, mas curtia muito as aulas de redação. A música sempre estava ali presente, né? Principalmente por influência da cultura italiana na cidade. Ele mesmo, inclusive, era descendente de italianos, por isso o jovem Ronnie cresceu ali ouvindo ópera, o que mais tarde moldaria muito seu jeito de cantar, né? A voz, por hora, ficou no banco de reserva. Então ele começou mesmo, foi no trompete e ele apavorava, viu? O pai dele botava ele para fazer aulas todos os dias, a ponto dele achar tão fácil que, assim, perdeu a graça. Ele disse que foi nessas que aprendeu a controlar sua respiração, o que também ajudou mais tarde nas cantorias. Foi aí que ele resolveu tocar baixo, porque ele queria mesmo chamar a atenção ali das pequenotas, e aí formou a sua primeira banda, a The Vegas Kings. Foi pela mesma época ali que surgiu o nome que a gente conhece. Ele achava o nome dele meio esquisito, queria uma coisa mais marcante, que mantivesse também sua raiz italiana, então ele falou que ele escolheu o nome de um chefe da máfia, que chamava Johnny Dio. Não porque ele era sinistro, nada disso, mas porque era curto e direto ao ponto. Só que demorou para que o Dio, como diria o nosso querido Alexandre Vatti, respondesse ao seu verdadeiro chamado. Na real, ele quase virou um farmacêutico, assim, né? Os pais que, né, deram aquela enquadrada nele, falaram, se você quiser viver de rock aí, dessa música de vagabundo, nada a ver, vai ter que se garantir antes. Não, os pais deles pegaram leve. Só falaram para ele, beleza, você até pode ir pra música, mas, vamos trabalhar, né? Limites justos. Ele sabia o quanto os pais trabalharam para botar ele na faculdade, então ele resolveu ser um good boy. Só que o tal do chamado tava pitando cada vez mais forte na orelha dele. Então teve assim uma ralhacada de bandas nesse meio tempo, né? Ele teve o Ronnie and the Redcaps, o Ronnie and the Ramblers, parece que é uma zoeira, mas é isso mesmo, e o Ronnie Dio and the Prophets, mas o sucesso não vinha, como diriam os jovens, né? Nem que a vaca tussa, veja você. A coisa só foi dar uma mexida ali quando ele montou o Elf, que no meio das músicas originais eles tocavam vários covers, incluindo War Pigs do Black Sabbath, veja que profético. Essa banda fez um barulho ali e chamou a atenção dos caras do Purple, que apadrinharam ele. Eles produziram o primeiro disco e chamaram para irem juntos numa tour, imagina, vem comigo, assinado de Purple. A partir daí, essa camaradagem aí com o Purple rendeu muito, né? Principalmente quando o Rich Blackmore, aliás, um episódio do Rich Blackmore ia ser bem interessante. Bom, se achar uma boa, comenta aqui. O Blackmore decidiu gravar o disco solo e não teve dúvida, chamou o Dio pra voz que abraçou com as 10. Daí surgiu uma das maiores bandas da história, que é o Rainbow, né? Além da temática épica e fantástica, praticamente a gênese do metal, espadinha, a banda trazia no front um cara que não era só assim, aquele cara impecável na voz, mas era na escrita, como tava com sangue no zóio aí depois de tantos anos ralando na cena. Depois de 3 discos, o Blackmore puxou o freio de mão, assim, cantou pneu e acabou com a festa, substituiu o Dio numas de fazer um som mais rádios, né, deixando o Dio ali de canto. Mas quem é rato de Cada Caso um Caos sabe que o deus metal gosta de mexer uns pauzinhos aqui e ali, né? Pouquíssimo tempo depois, numa festa, o Dio seria apresentado ao mestre Tony Iommi do episódio anterior aqui, por ninguém menos que Sharon Arden, que mais tarde se tornaria a Sharon Osbourne. Tem noção que foi a esposa do Ozzy que apresentou seu substituto pro Iommi, como diria Alanis, ironic. Quando o Ozzy levou aquele pé, o Tony lembrou na hora do Dio. Logo no primeiro ensaio, o Tony mostrou um som que ele estava fazendo, que chamava Children of the Sea. E o Dio, na hora, sacou da cartola uma letra e uma melodia de voz absurda. Os caras ficaram de cara e assinaram, então, com força a CLT do rapaz. Quando anunciaram ele como novo frontman do Sabá, o Dio teve que aguentar uma enxurrada de absurdos, assim, da mídia e dos fãs, mais, né, nível hardcore do Ozzy, mas
calou a boca da geral ali quando botou na pista o espetacular Heaven and Hell. A real é que o Dio fez o Sabá renascer das cinzas, né? O Iommi mesmo disse: Dio nos deu um novo sopro de vida. Depois de outro disco absurdo, né, o Mob Rules, veio aquela clássica combinação de turnês intensas com conflitos de egos, as relações se deteriorando, e eles assinaram o divórcio em 82, surrupiando o Vinny Appice, né, o batera. O Dio foi lá e formou a própria banda para, no ano seguinte, lançar um dos maiores discos de heavy metal da história, que é o Holy Diver, de 83. Ali o Dio estava completamente fora da coleira e nos agraciou com clássicos tipo Stand Up and Shout, Rainbow in the Dark, Just a Rainbow in the Dark, sensacional, Don't Talk to Strangers, e a faixa título Holy Diver, que, como a gente falou no episódio passado, foi escrita para ser do Sabá. Pior que esse rifão, tem a cara do Iommi, né? Pensa nisso. Bom, o Dio sempre foi o tranquilo, suave, sereno ali, nunca se envolveu com dorga nenhuma. Ele viu de perto muita gente destruir a própria vida por causa de bagunça, então ele ficou ali na dele, afastado, assim, mais outsider desse rolê. E ele falou: eu fui criado por ótimos pais, cujo respeito eu nunca quis perder. Chega, arrepia, né? O que é sensacional e raro. Na abordagem que eu trabalho em clínica, né, que é a terapia do esquema, fala muito sobre isso, né, como a gente por muitas vezes mantém esquemas iniciais desadaptativos que podem acompanhar a gente assim por uma vida. Aliás, o mais normal é isso. A normal é como o Dio, né? Muitas vezes essas vozes vêm dos nossos pais, dos irmãos, de relacionamentos, enfim. A gente pode crescer com alguns modos de enfrentamento, como, sabe, aquelas vozes internas punitivas, né? Ou ser hipercompensador, usando de contra-ataque, de controle. Pode criar um modo mais criança vulnerável, que é aquele medo de ser excluído, de ser rejeitado, baixa autoestima, enfim. Encontrar esse adulto saudável muitas vezes leva uma vida e olhe lá. No caso do Dio, ele cresceu e viveu em um ambiente familiar saudável, com limites justos, né, com amor, e conseguiu atingir algo tão desejado e difícil, que é manter o modo adulto saudável, e como ele mesmo disse, muito por conta dessa criação dele. Ali no meio dos 80, o Dio foi consolidado como essa figura máxima do heavy metal mundial, inclusive é por causa dele que até hoje, né, a gente faz esse ciralzinho do chifrinho aí com a mão, sabia? Isso virou não só a marca registrada, como o sinal internacional dos metaleiros tudo. Ele disse que aprendeu o gesto com a avó dele italiana, não tem nada de pata rachada não. Era a avó dele que usava assim também, ela falava que era para ajudava a afastar espíritos malignos. Em 86, ele organizou Here in Aid, um projeto beneficente, pique um We Are the World dos cabeludos, assim, sabe? O Dio escreveu o single, juntou um elenco assim absurdo, né? Como Motley Crue, Idol, Judas, Twisted Sister, Journey, só a nata da cena. E nessas ele arrecadou $1 milhão e mandou tudo isso aí pro combate da fome na África. Legal, né? No começo dos 90, o Dio até se juntou de novo ali com o Sabá, mas a reconciliação não durou. As coisas já estavam meio tensas durante as gravações do The Humanizer, que foi quando os caras resolveram fazer uma tour abrindo pro Ozzy, que o Dio ficou puto, daí deu área. Foi nessas que o Rob Halford do Judas assumiu a voz do Sabá por um tempinho e o Dio tocou a carreira solo dele. Ele, o Ozzy, meio que sempre, né, foi meio tucano com tucano ali, era só no bico, trocava umas farpas, enfim, mas no fundo eles se respeitavam muito. Mas o Vinny Appice chegou a comentar que a real é que o Dio odiava cantar as músicas do Ozzy e reconhecia a importância e tudo, mas na força do ódio. Foi nessas aí que eles se reuniram mais uma vez, dessa vez como Heaven and Hell, contemplando só a fase Dio do Sabá. Fizeram uma mega tour, né? Em seguida lançaram o sinistro e aclamadíssimo disco de inéditas, o The Devil You Know, mas esse, infelizmente, né, esse foi em 2009, foi o último registro aí do nosso querido Dio em vida. No mesmo ano ele começou a sentir umas dores na barriga e aí veio o diagnóstico de câncer de estômago já em estágio avançado. A doença, enfim, acabou, né, levando o nosso querido Dio em maio de 2010, ele tinha 67 anos, deixou uma legião de metaleiros órfãos, então, né, pensa nisso, poucas pessoas têm a oportunidade de ser frontman de uma banda lendária. Ele foi de 3, um vocalista absurdo, né, um contador de histórias, com uma imaginação fora da curva, assim, só. Então nos resta aqui homenagear esse legado lindo, né? Então um grande viva ao gigante Ronnie James Dio. Para falar sobre, vamos ver o nosso querido psicólogo em forma de psicologia junguiana, Alexandre Vatti. Fala aí, Ale. Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos. Vamos falar um pouquinho hoje então sobre quem? Ninguém vai chegar aos pés deste rei maravilhoso que é Ronnie James
Deal. E olha só que interessante, eu vou usar hoje, vou lançar a mão de novo da neurociência para falar um pouquinho sobre essa personalidade incrível que é o Dio. É o maior vocalista que a gente tem, né, de heavy metal, e não tenho o que falar sobre isso, né? O Dio carismático, tinha muita alma ali em tudo que ele fazia, como vocês viram a Luca falando, né? Ele estava ali cheio de boas ideias e ele tinha uma sacada que a gente vai usar a neurociência para explicar um pouquinho essa personalidade do Dio, que é o seguinte, ó. Eu já falei aqui no episódio do Michael J. Fox sobre a resiliência. E aí o que acontece? Quando a gente tem lá os neurocientistas, principalmente o Richard Davidson, que ele vai falar que, né, que nós temos o estilo emocional do cérebro e ele é composto por 6 dimensões. Uma delas é a resiliência que eu falei no Michael J. Fox, e outra que eu quero falar aqui hoje sobre o Dio, que se chama sensibilidade ao contexto. O que significa isso? Quando a pessoa é muito sagaz e ela saca o que está acontecendo ao redor, ela tem essa sensibilidade a entender o contexto e a adaptação que a época está pedindo. Então o Dio, que era um crooner, né, como a Luca falou, começou ali e tal, sendo apenas um crooner, né, cantando música dos outros, e foi entendendo todo um movimento a partir, obviamente, daquilo que ele tinha como o quê? Como a alma dele falando mais alto, e aí ele, ó, de maneira intuitiva, ele vai percebendo ali que ele precisava criar algo, criar um estilo, as histórias que ele traz também nas letras, né? Quando a gente fala das conquistas, das espadas, isso tudo estava no zeitgeist da época, né? Que é o espírito do tempo ali. E o Dio foi brilhante, né? Quando ele vai lá na ancestralidade dele e vai buscar a questão do sinal, lembra, ó, o Maloik. Maloik significa um sinal de afastar mal olhado. E aí o Dio traz isso como um contexto para reverenciar o rock, a energia, né? Aquela vitalidade que a gente faz e tal, isso está muito forte nele, e essa é uma alta sensibilidade que ele tem a esse contexto de entender o que está acontecendo ao redor e trazer esses elementos para a música dele, e aí cheio de atitude e além de brilhante e com, né, uma potência vocal ali, um estilo único, né, e assim, não tem ninguém que cante como ele, né, não vai acontecer, simplesmente assim, né, então ele tinha essa alta sensibilidade ao contexto, que é uma disposição cerebral, e que a gente pode melhorar essa sensibilidade ao contexto. Inclusive lá o Richard Davidson fala que através da meditação a gente pode muito melhorar esse aspecto, né, do cérebro, porque olha o que acontece. Quem tem o oposto disso, que é uma baixa sensibilidade ao contexto, é aquele sujeito que faz piada no velório, né, que é inadequado, que vai para um lugar e se veste de maneira inadequada. Isso é importante a gente sacar, que é uma dimensão, né, do cérebro que compõe o estilo emocional do cérebro de cada um de nós e que é possível a gente melhorar. Então a gente vai sacando, a intuição vai ajudando também a gente a entender quais nuances a gente tem aqui, quais capacidades que eu tenho. Então é muito legal a gente lançar a mão aqui da neurociência para a gente poder entender o que acontece aí atrás das personalidades. E o Ronnie James Dio é uma personalidade também singular, né? Já falamos aqui de outras personalidades singulares como Cliff Burton e tal. Olhem aí os episódios, mas o Dio realmente ele era singular mesmo, e é um cara super, né, carismático, como eu falei, e um cara que estava sempre de bom humor. Inclusive, vocês viram a Luca falando aí, quando ele foi, né, se tratando do câncer, ele sempre tinha esperança. Então isso vai também trazer para ele, obviamente, um jeito, né, da personalidade de se conectar de uma maneira ímpar, né? Então isso inegável aí que é uma das perdas irreparáveis que a gente teve aí, né, que partiu muito novo, né, se a gente pensar. Então ficamos aí com a obra dele, que é o que realmente a gente se regozija aí e se abastece um pouquinho, né, mas realmente é uma perda irreparável. Bom, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, um abraço. Valeu, Ale querido, sempre apavorando. Aproveita, me segue no Insta, Luca89FM, meu site para atendimento psicológico, lucianasalomão.com.br. A gente se vê por aqui no Cada Caso um Caos. Valeu, até a próxima.